E o governo lançou o programa Acredita, que pretende destravar 30 bilhões de reais e ampliar crédito para o público do cadastro único. Para falar mais sobre esse assunto, sobre o programa, a gente conversa agora com o Marcos Labarte, economista e sócio fundador da GT Capital. Tudo bem, Marcos? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. Vamos tirar algumas dúvidas aí sobre esse novo programa que o governo lançou, né? Pois é, a gente sabe que sempre há um esforço de qualquer governo para que haja essa ampliação do crédito aqui no país. Nesse caso, a ideia é injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia por meio de pessoas, principalmente os micro e pequenos empreendedores que estão ligados ao cadastro único. Quais são as chances de um programa desse dar certo? Porque a gente sabe, a contração do crédito depende do otimismo e da segurança com a própria economia, não é? O governo ele quer fazer algo semelhante ao que ele fez para a pessoa física de renegociação, né? A gente sabe que muitas micro e pequenas empresas do Brasil estão inadimplentes, muitas delas estão, né, inadimplentes junto com o banco e também junto com o governo, né, através de impostos. Então, o governo ele tenta com isso trazer uma medida de renegociação para as micro e pequenas empresas e também trazer uma possibilidade de crédito para outras. E também ele está falando na parte de um incentivo para a construção civil, né? E também algo envolvendo empresas brasileiras com batidas ecológicas, no qual empresas estrangeiras possam estar investindo e terem uma proteção cambial aqui junto ao Brasil. Agora, o programa também prevê uma capacitação de novos empreendedores. A gente sabe que o Sebrae nos estados já faz esse tipo de trabalho, mas de que forma é possível também fazer essa capacitação? Porque muita gente, inclusive no período pós-pandemia, né? Antes e depois agora da pandemia, muita gente perdeu os empregos, tentou empreender, mas há muita dificuldade ainda, há muito mito, há muito tabu em relação à abertura de pequenos empreendimentos aqui no Brasil. De que forma é possível também fazer essas orientações? Perfeito. Eu digo que o Brasil muitas vezes tem um empreendedor por obrigação, né? Ele se obriga a virar empreendedor ou porque foi desligado da empresa ou porque realmente tem que fazer um complemento do seu salário. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm um preparo para abrir a empresa e para gerir a empresa. E muitas acabam sofrendo com o fluxo de caixa. Então, quer dizer, elas não têm condições de continuar o seu trabalho, de continuar a sua empresa, por uma série de faltas de conhecimento. O Sebrae, como você mesmo disse, ele é muito importante para auxiliar essas micro e pequenas empresas, mas é necessário ter, né, uma qualificação melhor, até porque a grande maioria dessas micro e pequenas empresas acabam no primeiro ano, né, já fechando as portas por simplesmente coisas simples como misturar a pessoa física como a pessoa jurídica. Enfim, uma série de razões fazem com que as micro e pequenas empresas, que quase sempre são por, né, necessidade abertas, acabem fechando as portas por realmente uma ingerência, uma falta de administração profissional, o que é uma pena, né? Principalmente porque a falta de crédito também para essas empresas é uma necessidade, né, para esse fluxo de caixa, como eu me referi. Pois é, Marcos, e um outro ponto desse programa é incentivar o uso do desenrola em relação às micro e pequenas empresas. A gente teve esse programa lançado no ano passado para qualquer pessoa física, para tentar limpar o nome aqui no país. E no caso das micro e pequenas empresas, é mais fácil, é mais difícil você conseguir essa possibilidade? Porque a gente está falando do âmbito das empresas, né? As empresas talvez tenham um pouco mais de dificuldade, não sei. Sim, não vai ser tão simples quanto a pessoa física, né? Até porque, como eu falei para você, a inadimplência no setor, ele não é somente através dos bancos, mas também através do governo, né? Então, a gente está falando de algo extremamente novo, né? O governo ainda vai passar para votação, tende a levar aí mais de 120 dias para ser votado e ser efetivamente realizado, né? Mas, obviamente, ele vai ter que utilizar a FGO, né, que é o Fundo Garantidor, que também vai fazer com que os bancos possam abrir a possibilidade de realizar essas renegociações.
né? Até porque, né, a gente sabe que a inadimplência no setor bancário vem aumentando muito, principalmente, né, depois da pandemia, né? Então os bancos estão reticentes aí em fazer as renegociações sem nenhuma garantia. Pois é. Ô Marcos, deixa eu ampliar um pouco a nossa discussão aqui, falando sobre concessão de crédito, mas também em relação ao financiamento imobiliário. Há também o esforço do próprio governo para tentar ampliar o financiamento imobiliário por meio da Caixa Econômica Federal, e muito se compara o governo atual, Lula 3, com os outros dois governos em que o cenário econômico era mais favorável, havia uma concessão muito grande de crédito, pessoas que nunca conseguiram comprar um carro acabaram comprando um veículo em 72 vezes. Isso se discutiu muito, se o Brasil poderia ter uma bolha estourando naqueles anos 2000. Eu te pergunto, como que é possível ampliar essa concessão também do crédito imobiliário se a economia não está tão favorável e os bancos estão muito reticentes em emprestar o dinheiro? Os bancos, eles têm no seu balanço, né, uma caixinha, digamos assim, para a parte de crédito, né? Com esse programa que o governo está lançando agora, ele pretende com que a parte do balanço dos bancos que tem essa linha para a parte de crédito seja um pouco absorvido, né, e que consiga baratear essa linha de crédito, financiamento, né, aí em torno de 20 a 30 anos que a grande maioria do público acaba pegando. Lembrando que a taxa de juros no Brasil ainda está muito alta, né? Então, assim, enquanto ela não baixar, as linhas de crédito para o brasileiro normal, elas vão ficar muito difíceis, né? E faz com que as pessoas posterguem, né? E acabem ficando de aluguel. Então, eu vejo que somente com uma baixa da taxa Selic, né? E isso tem que vir pautada principalmente por uma melhora econômica, né? Então tem que ver as coisas duas unidas, não de uma forma política, mas de uma forma técnica e econômica, possa fazer com que os bancos também avaliem de novo melhores linhas de crédito. Só que, como eu falei inicialmente, hoje a inadimplência no setor bancário está muito alta, né? Não só para a parte do cartão de crédito, como foi o Desenrola Brasil, que acabou atendendo muito as pessoas que estavam com problemas no cartão de crédito, mas também na parte dos financiamentos, que está realmente ainda com uma taxa muito alta. Então, baixando a taxa Selic, eu acho que isso pode vir a melhorar. E falando sobre a taxa Selic, daqui a pouco estamos entrando no mês de maio, né? Na segunda semana de maio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir para decidir sobre o corte ou não dos juros. Só que é interessante, dessa vez os economistas estão mais divididos, não se sabe ou não se tem uma certeza de 100% que haverá um novo corte de 0,5%. Tem alguns economistas que se arriscam a dizer que o corte vai ser só de 0,25%. Você está em qual lado? Qual que é a aposta que a gente pode fazer por causa de todo esse cenário econômico, a questão fiscal no Brasil e também as interferências internacionais com os juros nos Estados Unidos, não é, Marcos? Lembrando que, né, esse ano todos os bancos centrais eles estão muito de olho no Banco Central norte-americano. É considerado o Banco Central dos bancos centrais, né? Então tudo que acontece nos Estados Unidos, a maior economia, né, mundial, ela acaba tendo reflexo também nos outros países. Lembrando que os Estados Unidos ele ainda não baixou os juros esse ano, né? Estão dizendo aí que ele vai baixar os juros só em setembro. Então, obviamente, todos os outros bancos centrais começam a reavaliar aquela taxa de juros. O Brasil foi um dos primeiros países, né, que subiu a taxa de juros, então ele também está sendo um dos primeiros países a baixar a taxa de juros. Mas, né, a tendência que era de 0,50 para os próximos, né, encontros do cupom está começando a ser alterado, né, principalmente pela essa reticência do que vai acontecer nos Estados Unidos, se ele realmente vai baixar a taxa de juros ou não, e também, obviamente, pelo um começo de ano um pouco turbulento de alguns números da economia brasileira, né? Lembrando que o Brasil, ele desde 2023, ele acabou privilegiando muito mais, né, a ampliação dos impostos do que, principalmente, né, uma análise mais profunda aí, das despesas.
Pois é, e falando sobre o comportamento do mercado financeiro, né? Nessa semana o dólar perdeu um pouco da pressão que vinha sofrendo nas últimas semanas, mas mesmo assim ainda há muita pressão, desconfianças do mercado por causa não só da questão fiscal do Brasil, mas também por causa do cenário internacional. Para a semana que vem, qual é a perspectiva? Porque a gente tem o feriado no meio da semana, né? O 1º de maio. Deve ser uma semana de mais calmaria ou é difícil fazer essa aposta, Marcos? Lembrando que, né, o Brasil ele teve com a taxa, né, cambial aí, né, a gente viu o dólar aí por alguns meses na faixa de R$ 5 e obviamente o mercado ele automaticamente, conforme ele vê, né, um pouco mais a dificuldade do país aí nos números do Brasil realmente, e também, né, com que o governo atual acaba não cumprindo, né, os números que ele acreditava que iria realizar, né, a parte cambial ela é a primeira a ser afetada, né. Semana que vem não tem grandes fatos relevantes na Bolsa de Valores. O que está acontecendo, né, desde o final da semana passada é os balanços das empresas. Isso sim afeta, mas afeta, né, alguns setores e algumas empresas que estão né, ou algum fato relevante está acontecendo, principalmente aí no setor aéreo também, até, né, nessa possibilidade aí de uma fusão entre Gol, né, e Azul, que é por especulação por enquanto, ainda não tem nenhum fato, né, relevante, concreto sobre isso. Então, assim, tem mais esses fatores que podem tumultuar ou podem fazer com que a Bolsa de Valores tenha alguma oscilação na semana que vem, mas não tem nada de informação econômica que possa fazer com que tenha alguma oscilação que não seja, né, fatos relevantes das empresas. E mais uma questão, até que ponto essa crise envolvendo, no caso político, né, a crise envolvendo o governo com o Congresso Nacional, as discussões não só fiscais, mas também a desoneração da folha de pagamentos, a possibilidade de novas derrubadas de vetos do presidente Lula, como que o Congresso também analisa essas questões políticas que podem ter, claro, a interferência na economia? O Brasil ele é um país que, né, a parte política ela afeta, né, muito forte a parte econômica, né? Então, por que a gente sempre, né, na parte econômica fala sobre a parte política? Porque ela interfere muito, né, tudo que acontece em Brasília, né? O que o mercado está achando no momento é que, né, como uma orquestra, ela está um pouco desafinada, né? E isso cria um tumulto, principalmente nas votações, que o governo não está conseguindo realizar a seu benefício. E, né, essa semana o Lira esteve conversando com o Lula, né, ou vice-versa, né, para tentar, né, apaziguar e começar a realizar, né, as votações e elas serem, obviamente, pró-governo do que o governo está lançando. Mas, no momento, essa sinfonia, né, essa orquestra, ela está desafinada. Vamos ver se isso, né, se o Haddad, né, como dizem, diminuir um pouco de ler livros, o que eu acho errado, obviamente, né, consiga fazer essa articulação. Pois é, inclusive hoje ele deu uma declaração dizendo que o Congresso também pode ajudar na questão fiscal, ou seja, a responsabilidade é de todos os poderes, concorda? Concordo com o Haddad, né? A gente lembra que, né, muito do que o Congresso pede, né, são para benefício do qual eles vão estar realizando através do seu colegiado. Então, né, o governo ele quer que diminua, né, esses recursos que são encaminhados para os deputados, do qual eles acabam utilizando aí, deveriam, né, pelo menos estar utilizando aí para os seus estados. Então, o governo ele quer que diminua um pouco esse orçamento, né, e que possa, né, poder utilizar isso para outros fatos. Mas, como eu falei inicialmente, o governo também deveria estar pensando nas despesas, né? A gente está vendo que o governo está muito pautado, né, na parte dos impostos, na parte do aumento da arrecadação, mas ele não está esquecendo a parte das despesas. Como, né, todo mundo que tem, né, sua casa, sua família, está sempre pensando nas suas despesas, o governo também deveria estar pensando. Conversamos com o Marcos Labarte, economista e sócio fundador da GT Capital. Muito obrigado, Marcos, pela sua atenção, pela sua gentileza. Um excelente fim de semana. Voltaremos a nos falar. Um abraço.
Obrigado, um abraço a todos, uma excelente tarde.